Mateus 14, no versículo 13 em diante, e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, ouvindo isso, o que Jesus ouviu? O que Jesus estava ouvindo? Jesus ouviu uma notícia triste. Jesus ouviu uma notícia triste e teve uma tristeza grandiosa. Jesus, como homem, ficou triste naquele momento porque ele vai receber uma notícia. E quem não fica triste diante de uma notícia triste? Jesus vai receber a notícia que o seu primo está morto. Ele vai receber a notícia que João Batista está morto. Cortaram a cabeça de João Batista. Aquele que batizou ele, aquele que abriu o caminho para ele, aquele que foi chamado para o deserto para abrir o caminho para ele passar. E isso vai entristecer a alma de Jesus. Ele vai partir daquele lugar entristecido. É normal, os discípulos vão chegar para ele e vai dizer: João Batista está morto. Já era, acabou. Degolaram ele, serviram a cabeça dele na bandeja. Herodes está brincando agora, nesse momento, rindo por causa da cabeça cortada. Herodes fez uma escolha. Herodes teve uma oportunidade de servir a Deus de verdade. Deus dá oportunidades até mesmo para aqueles que fazem coisas erradas. Deus dá oportunidade porque Deus queria Herodes. Deus queria Herodes, mas Herodes teve a oportunidade e não quis. E Jesus agora, os discípulos vão trazer notícia para Jesus. Aqui diz que quando Jesus ouviu isso, ele retirou do lugar. Jesus agora quer ficar sozinho. Ele não quer companhia de ninguém, ele quer ficar sozinho. E quem, quando não está triste, não quer que ninguém fale nada, não quer ouvir nada. Quando uma pessoa está triste, ela não quer que alguém... Eu sei que a sua ideia muitas vezes é boa, de querer dar conselhos para uma pessoa, mas às vezes a pessoa não quer conselho. Ela só quer ficar no canto dela. Ela só quer viver o luto dela, só quer viver o momento dela, a tristeza dela. É lógico que Jesus ia ficar triste. Como judeu, ele tinha um parente. Ele estava diante de uma notícia de alguém que os profetas disseram que iria abrir o caminho para ele. E agora, diz a palavra que ele, retirando dali, num barco. Ele vai entrar num barco agora e não vai entrar com mais ninguém. Ele vai entrar no barco sozinho. Ele quer viver o momento dele. Ele precisa viver o momento dele. Ele pega o barco. Aqui diz que ele vai para um lugar deserto. Jesus está indo para um lugar deserto. Ele está acostumado com desertos. Ele venceu o deserto. Só podemos passar sobre lugares que vencemos. Porque lugares que passamos aonde não vencemos ainda, podemos cair. Jesus só consegue passar no deserto novamente porque ele já venceu o deserto. Ele venceu o deserto e ele vai para o deserto. E nesse exato momento, enquanto ele está no barco, algo vai acontecer, observe. A direção é o deserto. Ele está se apartando das pessoas. E sabendo o povo, o seguiu a pé desde as cidades. Queridos, observe isso. Jesus quer viver o luto dele naquele momento. Mas ele quer viver o luto e do barquinho dele. Ele olha para a prainha, ele olha ali para a areia e vê um povo, vê uma multidão acompanhando agora. O povo fica sabendo que ele entra no barco e o povo começa a segui-lo. Ele está no mar e o povo está na terra. Ele está no mar e o povo está na terra. Ele está indo e o povo está seguindo.
Ele só quer um tempo só. Ele só quer um tempo a sós. Ele só quer viver um momento de luto. Ele só quer talvez não reclamar com o pai, mas talvez olhar para o alto e falar: Senhor, talvez conforte alguns corações, mas talvez também naquele barco pensar que agora foi João Batista, aquele que abriu o caminho, mas daqui a pouco serei eu. Não tem ninguém seguindo João Batista. João Batista está morto, não tem uma multidão com João Batista. Não tem uma multidão com João Batista e agora ele está vendo uma multidão com ele. Era necessário que isso acontecesse. Era necessário. Eu sei que Jesus já tinha feito algumas curas, alguns milagres, mas o ministério real de Jesus vai começar agora. João Batista tem que sair de cena para Jesus entrar. João Batista tem que sair de cena para Jesus começar o ministério. Ei! Jesus agora está indo para um lugar, o deserto. Ele está se apartando pelo mar, através do mar para o deserto. Jesus está indo para um lugar da onde João Batista não deveria ter saído. Porque João Batista abriu caminho para Jesus e cumpriu o desígnio dele, o chamado dele até ali. O papel de João Batista agora era seguir Jesus, não era tentar fazer algo diferente. Deus não mandou que João Batista saísse do deserto. Ele foi preparado para o deserto, ele cresceu para o deserto, o Senhor o preparou para o deserto, mas quando ele saiu do deserto, ele foi morto. O chamado de João Batista era continuar com Cristo, continuar com Jesus, seguir a Jesus, mas ele quis continuar. Tem coisas que Deus vai nos preparar para enfrentar até certo ponto. O que te trouxe até aqui não vai te conduzir até onde o Senhor quer. Se o que trouxe João Batista foi até aqui, agora quem vai conduzir ele era Jesus, mas ele não pensou dessa forma. O que te trouxe até aqui não vai te conduzir aonde Deus quer, porque o que tem até aqui para você não tem força suficiente para te conduzir até onde Deus te chamou. Nem todo mundo vai acreditar naquilo que você acredita. Nem todo mundo vai crer naquilo que você carrega. Nem todo mundo vai acreditar no seu potencial. Então você precisa acreditar que na etapa da nossa vida, algumas multidões vão mudar, algumas pessoas vão mudar. E agora, Jesus começa, ele já tinha começado depois ali que ele faz a água transformar em vinho. Mas agora, nesse exato momento, o chamado dele vai realmente ficar mais forte. Porque as pessoas estavam brigando ainda entre ele e entre João Batista. Os discípulos de João Batista estavam causando brigas, dizendo: olha, agora ele está batizando. As pessoas estão batizando agora no nome dele, e Jesus não batizava, diz a palavra. A Bíblia diz que Jesus não batizava. Jesus não batizava ninguém. Os discípulos batizavam no nome de Jesus, porque não tinha como Jesus batizar no nome dele. Ele não dizia: eu te batizo no meu nome. Então ele não batizava, mas os discípulos batizavam no nome dele. Então, agora ele está triste, e ele está no mar, e no mar ele começa a ver as pessoas andando, ele começa a ver a multidão andando, ele começa a ver as pessoas perseguindo, o seguindo, e ele está vendo que está chegando do outro lado, mas as pessoas continuam. No seu dia difícil, você continua ou você para? Porque o próximo versículo vai ser uma loucura. Porque o próximo versículo vai dizer que o povo seguia eles desde a cidade. No 14 diz: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos.
João Batista morreu, mas eu preciso continuar o que Deus me chamou. João Batista morreu, mas eu preciso continuar o que o Pai me chamou. João Batista morreu, João Batista está morto, mas eu não posso parar. Ficar triste é normal, mas eu não posso parar. Ficar desanimado é normal, mas eu não posso parar. Jesus não vai parar. Jesus, ele não vai parar, ele vai continuar. No momento difícil as pessoas querem parar. Não é difícil, as pessoas querem viver muitas coisas que não é para viver. Mas Jesus agora está triste, mas ele tem compaixão de uma multidão e começa a curar. Ei, Jesus não vai falar para a multidão assim: olha, ei, eu não posso, me respeitem, respeitem o meu luto. Jesus não vai dizer para a multidão: ei, eu não vou curar ninguém agora, eu não vou sarar ninguém agora. Jesus não vai falar nada. Ele não vai esquecer de João Batista. Ele não vai deixar de sentir saudade de João Batista. Mas ele não vai parar o que Deus entregou nas mãos dele. Ele não vai parar o que Deus entregou nas mãos dele. Ele vai continuar. Ele olha para o povo e tem compaixão, e ele começa a curar os enfermos. Ele desce do barco. Ei, os discípulos nem chegaram ainda, mas o povo está seguindo. E ele começa a curar. Ele começa a curar os enfermos. Ele começa ali a fazer a obra. Ele está sozinho ali naquele momento, mas ele continua fazendo. Ele não para, ele não desiste. Ele continua. Ei, eu sei que está difícil. Eu sei que essa fase da sua vida está difícil. Eu sei que tem hora é difícil porque uma porta não se abre. Talvez porque alguém morreu, porque alguém faleceu muito íntimo, muito perto de você. Sentir saudade é normal. Talvez a sua vida sentimental não está do jeito que você queria. Talvez a sua família não é do jeito que você imaginou. Talvez a sua vida espiritual já não é mais como era antes. Mas isso não é motivo para você desistir. Mas isso não é motivo para você parar. Ei, Jesus sabia o que ele carregava. Jesus sabia o que estava dentro dele. Jesus sabia o que ele carregava. Aquele momento que ele foi batizado, a pomba estava ali em cima. Naquele momento o Espírito Santo estava com ele. O Espírito de Deus ali começou uma grande obra na vida dele no momento do batismo. E ali começou ali a caminhar com ele de uma forma diferente. Ele estava cheio do poder de Deus. Ele sabia o que ele carregava. Ele estava cheio do poder do Pai. Ele sabia o que ele carregava. Ele não parou. E quantas vezes alguém perdeu alguma coisa porque parou? Porque alguém falou alguma coisa, porque alguém fez alguma coisa, porque alguém deixou de fazer alguma coisa, porque uma porta não se abriu no tempo dela, porque parece que só tem briga e discussão. Quantas vezes você falou que ia parar e não parou? Ei, olha para você. Quantas vezes você disse para você mesmo: eu vou desistir, eu vou parar, isso e aquilo, eu não vou dar conta, não vai acontecer, eu não consigo. E talvez você disse isso há 5 anos atrás, e agora olha para você, aonde você está. É assim mesmo. No momento de emoção a gente fala muita besteira, porque a gente só quer arrancar aquela dor. A gente só fala besteiras porque a gente quer arrancar aquela dor. A nossa vontade é arrancar a dor. Mas como a gente não consegue, então a gente começa a falar que vai fazer alguma loucura, que a gente não vai fazer mais. Ou a gente começa a culpar alguém por aquilo, pelo momento que nós estamos passando. Mas Jesus aqui não está culpando ninguém. Jesus não está fazendo nada contra ninguém. Jesus viveu a dor do luto dele somente no barco. Ele olhou para aquilo que ele carregava, mas também teve compaixão de uma multidão e começou a curar. Ei, ele não deixou de fazer porque alguém tinha morrido. Tem coisas que precisam morrer na nossa vida para nós termos coragem de fazer o que a gente nunca fez. Tem coisas que precisam morrer em nossa vida para nós ativarmos o que precisa ser ativado. Tem coisas que precisam sair da nossa vida. Tem coisas que precisam morrer para a gente viver o que Deus nos chamou para viver.
E talvez essa coisa que eu estou falando, tem coisa que precisa morrer, talvez é um pensamento, talvez é um sentimento, talvez você não vive uma área sentimental abençoada porque o seu pensamento não está naquilo que está na sua vida, mas está naquilo que passou da sua vida. Talvez você não consegue ser feliz porque na sua mente, no seu emocional, não está quem entrou para a sua vida, mas está quem, na verdade, quem passou, mas nunca saiu. Quem passou, mas sempre esteve. Quem passou, mas sempre continuou. Quem passou, mas ficou. E aí você não dá lugar dentro de você para quem é novo, para quem está novo, para quem está presente. É como você está num emprego novo, pediu a Deus um emprego novo, mas vive reclamando e elogiando aquilo que sempre arrancava o pior de você. Será que não foi por isso que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque o povo estava acostumado. Deus não precisava endurecer o coração de Faraó, gente. Deus não precisava deixar o Faraó com o coração duro, bravo, endurecido. Era só o povo sair, mas era necessário porque o povo tinha acostumado com o lugar. E mesmo saindo, o povo agora estava reclamando para voltar. Porque o povo estava acostumado com coisa ruim. Tem gente que é um imã para coisa ruim. Tem gente que é um imã para coisa ruim. Tem gente que é especialista em coisa ruim. É só se falar uma coisa ruim com ela, ela fala o abecedário inteiro do que é ruim. Porque ela já acostumou com o que é ruim, meu irmão. Tem gente que é acostumado com coisas ruins. E Deus está dizendo para você, eu tenho uma coisa nova, mas você precisa olhar para isso. Jesus sabia que isso ia acontecer. Jesus sabia que ia acontecer com João Batista, mas ele sabia que ele precisava continuar. Talvez você também até sabe o que vai acontecer na sua vida. Talvez Deus até falou para você aonde você vai chegar, mas você ainda não saiu do lugar. A pergunta é: precisava de Deus permitir a morte de João Batista? Não precisava, mas foi necessário porque ele saiu do script. Ele saiu do que foi escrito por Deus. E quando sai algumas coisas que Deus escreveu para nós, sai do que Ele escreveu, é necessário que Ele comece a tirar algumas coisas, para que você tome coragem de ir para frente, para que você tome coragem de assumir o que precisa assumir, para que você acredite no que você carrega, para que você acredite no potencial que está dentro de você. Jesus agora aqui diz que, e sendo chegada a tarde, eu vou entrar em uma outra esfera, e serei rápido nessa esfera aqui, porque não bastava somente Ele ter compaixão e curar enfermos. Chegou a tarde agora, e o povo ele vai olhar para a multidão e não tem comida. Só que Ele sabe o tanto que ele estava de barco, que Ele andou de barco. O tanto que Ele andou de barco é o tanto que o povo ia ter que voltar porque andou a pé. E Jesus sabia que chegado à tarde ia virar noite rapidamente. E Jesus sabia que eles iam passar fome. E Jesus agora vai dizer: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele dizendo: o lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Gente, presta atenção aqui, por favor. Observe. A fé das pessoas são denunciadas em momentos de crise. Observe isso. A fé das pessoas são denunciadas no momento de crise. Olha o que Jesus fez e o que os discípulos estão fazendo. O que Jesus fez? No momento de dor, Ele foi curar. No momento de dor, Ele foi ajudar o povo. Agora olha o que os discípulos vão fazer. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para
se. Olha os discípulos dizendo: aqui é um deserto, aqui não tem nada para comer, e se o pessoal ficar aqui vai passar fome. Despede eles, porque aqui eles não vão arrumar nada. Em outras palavras, os discípulos estão dizendo: não tem nada neste deserto. Não pode acontecer milagre nenhum desse deserto. Não pode acontecer nada nesse deserto. Os discípulos estavam com birrinha, estavam com raivinha. Por quê, pastor? Porque Jesus entrou no barco e não foi no velório de João Batista. Os discípulos estavam chateados com Jesus porque Jesus não foi no velório de João Batista. Os discípulos carregaram o corpo, os discípulos pegaram o corpo e levaram para ser enterrado, mas Jesus não quis ir. Ei, não podia Jesus colar a cabeça de João Batista e ressuscitá-lo? Podia, ele fez isso com vários. Mas Jesus não podia ir contra o propósito que era de Deus. Tem coisas que Jesus vai fazer, tem coisas que ele não vai fazer. Tem coisas que Jesus vai fazer, tem coisas que ele não vai fazer. Não adianta, Jesus podia ter colado ali, ele não pegou a orelha de Malcom, o soldado que arrancou com a espada a orelha de Pedro, perdão, o soldado ali que teve a orelha arrancada pela espada de Pedro. Ele não pegou a orelha de Malcom e colocou no lugar. Então, se ele colou uma orelha, ele não poderia colar um pescoço, uma cabeça? Podia. Ele não ressuscitou o filho da viúva de Naim, que estava no caixão? Podia. Ele não precisava colar, ele não precisou colar nada, ele só trouxe a vida. Colar o corpo era fácil, colar um membro era fácil, trazer a vida era mais difícil. Ele não ressuscitou Lázaro? Não podia ele fazer isso com João Batista? Ei, tem hora que você vai sentir dor, mas você não pode deixar na sua vida. Tem hora que vai ter dor, mas você não pode deixar na sua vida. Jesus podia fazer, mas não podia deixar ali. Jesus podia colar, podia ressuscitar, mas ele não. João Batista não podia ficar mais ali. Tem coisas que serão um empecilho para aquilo que precisa acontecer na sua vida. Tem coisas que serão um empecilho para aquilo que precisa continuar na sua história. Vocês estão me entendendo, gente? E os discípulos agora estão com birrinha, gente. Os discípulos estão com birrinha porque Jesus não foi no velório. Jesus foi viver o velório sozinho. Se Jesus talvez não fosse entrar no barco, talvez a multidão não teria seguido. É como se o pai estivesse dizendo: é para isso que eu te chamei, não olhe para trás. É para isso que eu te chamei, não olhe para trás. É para isso que eu te chamei. E a verdade é, a pergunta que eu quero fazer para você é: o que Deus te chamou para fazer? Tudo bem, talvez Deus te chamou para ser somente uma boa esposa, uma boa mãe, um bom pai, um homem trabalhador. Talvez não te chamou para ser usado com os dons espirituais, mas talvez Ele te chamou para ser um bom fruto, para que todos reconheçam a árvore, para que todos reconheçam Cristo em você, para que todos vejam Cristo em você. Talvez Ele te chamou para ser um bom vizinho, aonde as pessoas falam assim: poxa, mas ele é um bom vizinho, nossa, ele nunca me deu problema. E ali as pessoas queiram saber da vida dele, e ele fala: olha, vamos ali na igreja. Os discípulos estavam com birrinha. Isso é para uma outra pregação, mas vai acontecer um episódio por causa disso. Na segunda multiplicação, essa é a primeira que a gente está falando, mas a segunda multiplicação, um dos discípulos vão esconder um pão. E o resultado da multiplicação vai ser negativo. Porque eles esconderam um pão, porque não confiavam que Deus podia dar para eles na hora que eles necessitassem. Toda vez que você esconde algo, você está dizendo que não confia que Deus é capaz de fazer de novo. Toda vez que você guarda algo, você não confia que Deus é capaz de multiplicar de novo. Toda vez que você esconde algo, toda vez que você está dizendo: eu vou guardar isso aqui porque
É isso que Deus falava com o povo de Israel no deserto. Eu vou fazer chover maná, comam até se fartar. Aí o povo reclamava, nós queremos carne. Ele, então vai chover cordonizes. E Deus dizia, comam até se fartar, mas não levem nada para casa. Tipo, se vocês quiserem depois, só pedir de novo, eu dou para vocês. Se vocês quiserem, é só pedir que eu dou para vocês. Só que o que o povo de Israel fazia? Guardavam as cordonizes. E elas estragavam ali nas tendas. E Deus ficava irado por causa disso, porque não tinha confiança. Quando os discípulos estão dizendo isso aqui, estão dizendo que não confiam que Jesus é capaz de fazer um milagre. Pastor, mas é só um conselho? Não. Porque lá no livro de João, capítulo 6, vai acontecer também. Vai acontecer também lá, é relatado por João. E lá diz que Jesus pergunta para eles. Jesus pergunta para Filipe, mas já sabe a resposta. Toda vez que Deus te pergunta alguma coisa, já sabe a resposta. Jesus perguntando como vamos fazer para dar comida para esse povo. Porque a vontade de Jesus é que os discípulos não ficassem abalados emocionalmente por qualquer coisa. Gente, presta atenção no que eu estou falando aqui, porque Deus está querendo curar hoje almas. Perdão, emocionais. Não deixa de ser uma alma, né? A vontade de Jesus é que os discípulos, que através dos discípulos houvesse uma multiplicação. Tipo, aqui estão meus discípulos. Dá um pão para cada um que vai multiplicar tudo. Dá um peixinho para cada um que vai multiplicar tudo. Através deles, porque o que tem neles está em mim. E o que está em mim tem neles. Mas os discípulos estavam emocionalmente abalados. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Porque para eles falarem isso aqui, é porque eles não acreditam que Jesus vai fazer um milagre. Você já viveu essa parte da história? Tipo, eu acho que eu não vou fazer isso porque eu acho que eu não dou conta. Acho que eu não vou alugar porque é caro demais. Eu acho que eu não vou dar conta desse emprego, é pesado demais. Acho que eu vou largar essa esposa, esse marido. Porque vai dar errado. Você já viveu isso? Você já viveu isso? De não crer que Deus é capaz de fazer? De não acreditar que o Senhor, acho que eu não vou fazer isso porque Deus não consegue me curar, Deus não consegue me sarar. Acho que eu vou fazer isso porque eu acho que... Sabe quando você coloca Deus lá embaixo e coloca a sua vontade aqui em cima? E fala que Deus não consegue fazer? Vocês estão aqui, gente? Está ruim assim a palavra? Vou continuar então, vamos lá. Se está no momento de luta, é impressão minha. Então observe aqui agora o que vai acontecer. Observe que agora vai acontecer. Talvez você está dizendo para você que não vai dar conta, que você não é capaz. E Deus está dizendo, eu te treino no deserto, você é capaz. Deus está dizendo, eu te treino no deserto, você é capaz. Ei, Jesus só podia voltar para o deserto porque ele foi treinado lá. Ei, João Batista foi treinado também no deserto. Se Deus está te treinando neste deserto, é porque Ele quer te honrar neste deserto. Você vai vencer esse deserto. Você vai passar por esse deserto.
Você precisa vencer esse luto. Você precisa vencer isso que aconteceu na sua vida. Você precisa vencer isso que aconteceu no seu passado. Você precisa vencer isso que está acontecendo agora. Ei, pastor, qual é a prova? Qual é a garantia que eu vou vencer? Você está vivo. A misericórdia se renovou mais uma vez. Isso quer dizer que Jesus tem uma nova história para a sua vida. Tem uma nova história para o seu tempo, para o seu ciclo. Ei, o Senhor está dizendo para você: levanta a cabeça e faça o que eu entreguei da sua vida. Levanta a cabeça e toma posse daquilo que eu entreguei nas suas mãos. Levanta a cabeça e rompe barreiras aonde eu coloquei você. O Senhor está dizendo: levanta a cabeça, passa por essa fase, é só uma fase, e chegue do outro lado, porque eu tenho uma boa notícia para você daqui a pouco. Ei, olha aqui. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram. 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Agora olha isso aqui. Geralmente quem dá a ideia para Deus, Ele devolve a ideia para Ele. Você tem dado ideia para Deus? Deus, você podia fazer assim? Não é eu estou dizendo, olha aqui, ó. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe voz de... Tipo assim, tudo bem, então dão vocês de comer. Eles disseram: vai ficar tarde, despede eles, porque eles... Só que Jesus está dizendo: eu não quero que eles vão. Os discípulos querem que eles vão por causa de comida, e Jesus está dizendo: eu não quero que eles vão, dê vocês comida para eles ficarem então. O maior problema da nossa vida é quando a gente quer dar uma ideia que a gente não é capaz de resolvê-la. O maior problema da nossa vida é quando a gente quer dar uma ideia que a gente não é capaz. É quando a gente quer fazer coisas, quer citar coisas que não conseguimos. Tem pessoas que são muito boas para dar ideias, mas são péssimas para executá-las. E Jesus está lascando eles agora, ó, e falando: então vai lá, dá a eles de comer então. Eles querendo despedir a multidão e Jesus querendo que a multidão fique. Eles dizendo que não tem comida e Jesus dizendo: então dá de comer. A pergunta que eu tenho para você é: nas suas ideias, nos seus conselhos para algumas pessoas, você vive o que você fala? Nos seus conselhos para algumas pessoas, você vive o que você aconselha? Porque Jesus está devolvendo para eles. Então, já que a ideia é essa, dá de comer para eles. Tipo assim, o que Jesus está dizendo é: uai, se vocês não acreditam que eu sou capaz de alimentá-los, então dê vocês de comer para eles. Quando você aconselha alguém, você vive o que você aconselha? Quando você aconselha alguém, quando você dá uma ideia para alguém, deixa de ser boba, vai sim, fica com ele. A vida é para viver, irmã. A pergunta é: você vai e você faz isso? Talvez você nem faça. E você está falando para a pessoa fazer: vai lá, vai lá. A vida é de Deus, a vida é boa. Se fosse eu, geralmente quem fala se fosse eu nunca fez. A maioria das pessoas que falam se fosse eu nunca fez. Gente, cuidado, viu, irmãzinhas e irmãozinhos que ficam desabafando com outros homens ou com outras mulheres. Cuidado, viu, irmãzinha ou irmãozinho, quando você ouvir alguém falar, alguém que finge de ser irmãozinho, finge de ser irmãzinha, e vai falar com você assim: olha,
Se fosse eu, fazia diferente. Ah, não, eu não trataria você dessa forma. Cuidado, hein? Cuidado, porque geralmente quem está falando isso, com certeza não tem ninguém para cuidar, ou não está cuidando do que é dele, ou dela. Mas vamos voltar aqui para a palavra, vocês não gostam disso, vamos lá. Então, porém Jesus lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. É que essa tradução, essa parte de Mateus, não está referindo aqui o garoto. O garoto é citado lá, o garoto dos 5 pães e 2 peixinhos é citado em João. Aqui só cita que eles tinham 5 pães e 2 peixinhos, mas não eram os discípulos que tinham, eram os discípulos. Porque lá em João vai dizer que os discípulos correu atrás de tudo, ficou brigando com Jesus lá, que não tinha. E aí apareceu um no meio da multidão. Às vezes nós queremos viver uma multiplicação, um grande sucesso de um lugar alto. Queremos viver uma coisa nova num lugar alto, e Deus só quer multiplicar aonde você está. Deus só quer multiplicar aquilo que já existe nas suas mãos. Às vezes queremos buscar coisas fora para mudar a nossa história, e Deus só quer usar aquilo que você já sabe. Já tinha um garotinho ali. Ei, pensa comigo. Já tinha um garotinho ali que tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem nas mãos? Para viver a multiplicação. Ei, não é possível que quem vence um luto e cura não é capaz de também multiplicar algo. Não é possível que você passou por tudo que você passou, tem passado por tudo que você tem passado, e você continuar buscando resposta do lado de fora ainda, ao invés de pegar o que você tem e multiplicar. Não é possível que depois de tudo que você passou e tem passado na sua vida, você vai valorizar mais as coisas de fora do que aquilo que você aprendeu, do que aquilo que você tem nas mãos. Ei, o que você tem nas mãos? Deus quer multiplicar isso. Deus quer multiplicar os seus dons. Deus quer multiplicar os seus talentos. Deus quer multiplicar o que você aprendeu, o seu conhecimento. Ah, pastor, não vende mais. Não vende mais coxinha. Não vende mais. A unha não está saindo. Ah, não estou precisando de servente. Não estou precisando de pedreiro. Pastor, não estou precisando de entrega. É porque talvez você estava esperando que alguém multiplique. E a verdade é através de você. Os discípulos não acreditavam que haveria multiplicação através deles. Jesus queria mostrar para eles que... Gente, presta atenção aqui. Deixa eu tentar passar isso para você. Estou terminando. Pensa comigo uma coisa. Jesus queria mostrar para os discípulos o que acontece hoje com a gente. Tipo... Da mesma forma que cobraram de Jesus, falou assim: olha, os seus discípulos não jejuam. E Jesus disse assim: para que eles precisam jejuar se eles estão comigo? Tipo, para que eles precisam jejuar se eles já estão comigo? Mas quando eu for, eles jejuarão. Os seus discípulos não precisam lavar a mão para comer? Para que eles precisam lavar a mão se o que entra pela boca, o que mata não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca? Porque provém primeiro do coração. Então, Jesus estava mostrando que existia coisas piores que matam pessoas do que uma mão suja. Da mesma forma, Jesus está mostrando para os discípulos: até agora vocês não entenderam que o poder que está em mim está em vocês? E que enquanto vocês deixarem o emocional seus ficar abalado, vocês não vão vencer nada aqui fora. Vocês não vão multiplicar nada aqui fora, porque vocês não acreditam no que tem dentro. Porque quando a pessoa está com o emocional abalado, a fé dela se esgota. Da mesma forma hoje, Jesus ele está conosco através do Espírito Santo. E se você não acreditar que é capaz,
de acontecer alguma coisa através da sua vida, você está dizendo como os discípulos: é melhor parar isso tudo, é melhor parar, é melhor você parar e acabar com isso tudo. É melhor fechar essa empresa e acabar com isso tudo. É melhor parar de trabalhar com isso e mudar para isso. É melhor parar aqui e não continuar com nada. Porque eu não acredito, não acredito que vai dar certo. Vamos fechar essa história. Então lhes disse no versículo 17. Então ele lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Está entendendo aqui? Gente, estão comigo? Olha o que Deus está falando para você hoje nessa Santa Ceia. O que tem para multiplicar? Ele não está falando assim: traz uma macarronada aí para a gente comer. Ei, ele não está pedindo uma coisa que você não tem, ele está pedindo uma coisa que você tem. Jesus, porque lá em João capítulo 6 diz que ele já sabia. Ele está te pedindo o que ele sabe o que você tem nas mãos, ele sabe o que você é capaz de fazer, ele sabe até onde você pode chegar. Então olha o que ele diz, que olha, traz para mim. Tipo, se vocês não são capazes de multiplicar, coloca na minha mão. Coloca na minha mão que eu vou fazer. Olha Jesus nos ensinando. Se está difícil até para ter fé, coloca na minha mão. Coloca na minha mão que eu vou multiplicar. Coloca na minha mão que eu vou multiplicar. Traz para mim. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos a Gente, presta atenção nisso. Olha para quem que ele deu os pães primeiro. Vocês entenderam agora? Quem que ele queria que multiplicasse de verdade? Olha para quem que ele deu os pães. Ele deu os pães para os discípulos primeiro. E a Bíblia diz: e os discípulos à multidão. Foi Jesus que deu os pães à multidão? Mesmo os discípulos estando com birrinha, magoados, mesmo assim Jesus entrega para eles, na mão deles, para eles entregar para a multidão. Se você foi chamado para algo, se você tem um potencial para algo, você precisa entender que Jesus está nesse negócio. Você precisa acreditar que Jesus está nesse negócio. Você precisa entender que Jesus está na sua vida, está na sua história, e que Ele quer multiplicar. Jesus. Estou conseguindo passar isso aqui para vocês, gente? Qual que é a moral dessa história? Até quando você vai ficar parado, vivendo um luto, vivendo uma dor do passado, vivendo um trauma do passado, vivendo uma cicatriz do passado, uma marca do passado, vivendo uma dor do passado? Até quando você vai ficar sofrendo lá atrás no passado, enquanto as coisas não acontecem aqui na frente? Se Jesus tivesse ficado lá atrás, chorando com eles, não haveria multiplicação e não haveria enfermos curados. Talvez o que você está precisando para viver uma nova história na sua vida é sair da história que você está, da história que você parou, do capítulo que você parou. Saia do capítulo que você parou, saia da história que você paralisou. Deus tem uma nova história para você. Não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado agora. Não é porque não aconteceu lá atrás que não vai acontecer agora. Não é porque você não teve uma honra lá atrás que você não vai ser honrado agora. Você precisa acreditar. Ei, Deus não precisa crer. A Bíblia diz que tudo é possível que crê. Ele não precisa acreditar naquilo que você precisa. Você precisa crer naquilo que Ele já preparou para você, naquilo que está pronto para você. Olha os trovões, que lindo isso. Vocês estão rindo que eu estou falando isso? Vocês estão rindo porque vocês não lêem a Bíblia.
Porque se vocês estivessem lendo Bíblia, de verdade, vocês iam entender que está escrito em Apocalipse, que toda vez que tem trovões nos céus, é Deus respondendo à oração que subiu e foi colocada no incensário do trono de Deus. Você já viu algum barulho de trovão matar alguém? Você já ouviu falar de raio? Mas você já viu algum trovão? Você viu algum trovão matar alguém? Um barulho? O barulho, alguém morreu. Você tem medo. Vai lá e lê Apocalipse. Leia Apocalipse. Porque é assim que acontece. Antes de eu fechar aqui, vou contar isso aqui. Você está aqui orando, e quando você ora, a palavra de Deus diz que quando você ora, você tem que ler Apocalipse. E quando você ora, a sua oração é levada como lágrima. E o anjo mensageiro leva a sua oração e coloca no incensário do ancião, no ancião de dia que está orando para aquela hora, porque existem os 24 anciãos, amém ou não? Que ficam ali glorificando a Deus, e na frente de cada um tem um incensário. O anjo, a hora que você está orando, por exemplo, você orou agora 19h25, então é das 19 horas ainda. O anjo vai levar e colocar a oração do ancião das 19 horas. Naquele momento, o ancião pega a sua oração em forma de lágrima e coloca no altar de incenso. Quando coloca no altar de incenso, sai fumaça, porque água com fogo, sai fumaça. Quando sobe a fumaça da sua oração, ela entra nas narinas de Deus. E naquele momento Deus libera uma resposta. Vocês têm fé para isso? Por isso, porque você acha que lá em Daniel, Deus vai respondê-lo? Porque Daniel está orando há 21 dias, mas o que vão dizer para ele? Daniel, ainda bem que você não parou de orar. Porque desde o primeiro dia, que você aplicou o coração a orar a Deus, Ele te respondeu. Então Deus respondeu no primeiro. Só que quando Gabriel, o anjo mensageiro, Gabriel é mensageiro, não é guerreiro, estava descendo com a sua resposta, um príncipe da Pérsia, que na Bíblia príncipe da Pérsia é demônio, me parou, e ele era guerreiro, e Gabriel é mensageiro. E como eu atrasei e você continuou orando, o Senhor enviou Miguel para guerrear, para que eu passasse com a sua resposta. Isso quer dizer que desde o primeiro dia que ele orou, a resposta foi liberada. Você está entendendo que quantas coisas são travadas no mundo espiritual, porque você orou só no primeiro dia e parou de orar, e Daniel continuou? Eu não sei se esse trovão aí foi por você, mas eu sei que pode ser a partir de agora. Prepara a ceia que eu vou terminar. Pode preparar a ceia que eu vou terminar. Pastor, o que você quis falar com essa palavra toda aqui? Pastor, eu não gostei muito da palavra. Não é para você gostar, é para você tomar posse. É para você sair da onde você estava. Alguém morreu, mas Jesus ficou no lugar da morte? O que Jesus quer hoje é que nessa Santa Ceia,
que não dá para tomar Santa Ceia continuando vivendo a velha história. Porque não dá para colocar uma coisa nova para dentro de você, para a sua vida, e continuar no luto, continuar vivendo uma coisa velha, continuar traumatizado, continuar preso, continuar amarrado. Você reparou que Deus não está amarrando ninguém? São as pessoas que se amarram nas coisas antigas, são as pessoas que se amarram nas coisas passadas, são as pessoas que se amarram no seu emocional e colocam o emocional dela como uma prisão. Pastor, quem tem direito de tomar ceia? A Bíblia diz que cada um examine-se a si. Então, não sou eu que vou examinar você. E Deus também não está dizendo, eu vou te examinar se você pode ou não tomar ceia. Eu sei que muitos teólogos de plantão e muitas pessoas vão falar assim, o herege no altar. Não, Bíblia é Bíblia. E está dizendo, examine-se cada um a si. Então é você que se examina. Pastor, mas fulano está em pecado. Pois é, mas me aponta quem não é um pecador. Me fala aqui dentro quem não é um pecador. Se tem alguém aqui que não é pecador, atire a primeira pedra. Se só pode tomar a ceia quem não é pecador, então me atire a primeira pedra. Quem aqui que não é pecador? Porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, já é pecador. Vocês estão aqui? Porque talvez vocês não estão acostumados com algumas coisas. Mas a Bíblia está dizendo, examine-se cada um a si mesmo. Então, a palavra mudança, metanoia, é arrependimento. Tem uma forma de você querer tomar Santa Ceia que é melhor que qualquer outra coisa. Qual, pastor? Eu quero me arrepender. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento não tem a ver com perdão, tem a ver com mudar de vida. Então, por isso que a árvore é conhecida pelo isso, porque a pessoa mudou. Passou esse evangelho light? Não. Está escrito. Vocês fazem ideia disso? Você não pode tomar Santa Ceia porque você... Mas você não é pecador para chamar a atenção dessa pessoa? Se Deus está falando que cada um... Se a Bíblia diz que cada um examine-se a si mesmo, e está dizendo, é comigo, não é com você. Pode subir. Pastor, como que o senhor termina essa palavra? Sai do luto. Não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E quando eu falo isso, eu não falo de ministério. Eu falo de ser quem Deus te chamou para ser. O que Deus te chamou para ser? Você está sendo? Jesus não parou. Você vai parar? Jesus não ficou lá atrás. Você vai ficar? Por que está lá ainda? O Senhor está te chamando hoje para um novo tempo, para uma nova história. Mas não tem como viver uma nova história sem mudança. Pastor, eu sei, ninguém consegue mudar da noite para o dia. Mas a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Mas não tem como se você não começar. Precisa que você dê o primeiro passo hoje e fale, eu vou começar. Senhor, o Senhor sabe que eu estou fumando. O Senhor sabe que eu estou bebendo. Me ajuda. Eu vou parar. Me ajuda. Porque a sua palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa na minha. Então, é só o poder dele. Não tem ninguém que faça o outro deixar de fazer algo. Você não consegue fazer o outro parar de fazer aquilo. Mas existe um poder que pode aperfeiçoar na sua fraqueza,
que pode curar você, que pode sarar você, que pode fazer você sair daqui diferente hoje, que pode fazer você tomar posse hoje e mudar a sua trajetória, mudar a sua história. Existe um poder que está preparado para você e que habita em você. Ei, usa o que habita em você. Existe um poder que habita em você. Você crê nisso? Para a gente apresentar a ceia, a Bíblia diz dos vasos com tesouros escondidos que foram enterrados. Naquela época, as pessoas escondiam, não tinha banco. Então o que eles faziam? Eles iam no deserto, iam na terra, cavavam um buraco e colocavam ali os seus tesouros dentro de um vaso de barro, e colocava no deserto, e colocava ali e tampava. Por isso muitos esqueciam aonde tinha colocado, e muitos tesouros eram encontrados depois. Mas quando alguém precisava do tesouro e sabia onde estava, ele cavava. Observe para eu fechar. Ele cavava, pegava o tesouro e ia embora. Mas para ele pegar o tesouro, ele tinha que quebrar o vaso. Não tinha como pegar o tesouro sem quebrar. Não entendeu? Existe uma terra aonde foi colocado um vaso, que foi colocado um tesouro chamado Espírito Santo dentro, um tesouro chamado Espírito Santo dentro, que toda vez que você precisar pegar desse tesouro, você precisa se quebrar. Porque quando você se quebra, você se quebranta e toca no tesouro. Você é um vaso enterrado neste lugar, nesta terra, aonde o tesouro de Deus habita em você, e você precisa aproveitar esse tesouro. Você precisa hoje se quebrar na presença de Deus. Quebrar na presença de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, me sara, me cura, muda a minha sorte, muda a minha vida. Você crê nisso? Pastor, qual que vai ser a maior? Obrigado. Qual que vai ser então? Você vai se arrepender agora? Vai pedir perdão a Deus? Vai se arrepender? Como assim, pastor? Vai se arrepender? Arrependimento começa uma mudança agora. E vai falar com Deus e vai ceiar assim. Porque Ele diz: comei todos. Ele diz: bebei em memória. Fazei isso em memória. Pois é. Pastor, mas eu estava errado. Mas você não pode se arrepender agora? Mas a mudança não começa do nada, começa com as suas palavras. Você tem fé para isso? É Santa Ceia. A mensagem que foi trazida hoje era só para você entender que Jesus não ficou lá atrás porque Ele tinha um grande propósito à frente. Você vai continuar lá atrás? Vai ficar sofrendo por algo lá de trás? Ou você vai viver os grandes propósitos à frente? O que Deus tem para você é muito... Enquanto eu apresento a ceia, feche seus olhos. Fala com Deus aí agora. Se arrepende aí agora. Enquanto eu apresento aqui, vai falando com Deus. Fala: Deus, me perdoa. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido assim. O Senhor sabe que eu tenho errado assim. O Senhor sabe que eu tenho vacilado com os meus pensamentos. Me perdoa, Senhor.
Pai, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Eu vejo a mão de Deus curando corações aqui hoje. Deus está recebendo as orações suas aqui hoje. Deus está recebendo hoje o seu arrependimento aqui hoje. Eu contemplo Deus recebendo o seu arrependimento hoje. Arabacanta, arabassou. Fala com Deus. Fala porque Ele te ouve. Fala porque Ele te escuta. Não olhe para quem está do seu lado. Olhe para dentro de você, porque o tesouro está dentro de você. Pai, enquanto os seus filhos oram, inclina os seus ouvidos para escutá-los. Eu apresento hoje o pão, que simboliza o corpo de Cristo, para que os seus filhos venham comer